Então, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como gerar tabelas de frequências com pandas utilizando Python. Certo? Então aqui eu tenho um dashboard desenvolvido em Looker Studio, só para trazer um contexto, né? Onde eu produzi então essa tabela de frequência aqui para responder uma seguinte pergunta utilizando o princípio de Pareto. Quais categorias de produtos são responsáveis pela maior parte dos resultados? Então aqui a gente gerou uma tabela de frequências, né, onde eu tenho as categorias, a receita, a frequência relativa, ou seja, quanto por cento da total da receita essa categoria representa, né? Então, tipo, 18 mil dólares, então representa 42% da receita total da Coffee Store. E aqui nós temos a frequência acumulada, né? Ou seja, eu vou somando cada categoria aqui, né? Então, o que dá para fazer aqui é produzir essa mesma tabela utilizando Python. Então, aqui nós podemos ver que essas duas categorias, se eu considerar ali um limiar de 70%, já equivalem. Eu poderia até incluir o baker aqui, mas aqui por questão de regra do negócio, né, eu incluí essas duas categorias. Nós sabemos que café e chá são as categorias que estão relacionadas à maior parte dos resultados. Elas são responsáveis por grande parte do resultado. Então, se uma dessas categorias for mal, no mês, por exemplo, nós podemos estimar que as receitas vão diminuir, né? Então, seria um exemplo. E como é que eu produzo essa tabela de frequências em Python? Então, aqui eu estou carregando já os dados, né? São os mesmos dados. Eu importei a biblioteca Pandas. Estou carregando os dados numa planilha de Excel chamada Coffee Sales e printando as 5 primeiras linhas, né? Então, nós temos as mesmas características ali. E aqui o que a gente quer fazer? A gente quer produzir essa mesma tabela, né? Então, produzir aqui a categoria numa coluna, a receita noutra, a soma de receita, né? Para cada categoria, a frequência relativa e a frequência acumulada. Então, para isso, a gente pode notar aqui que eu tenho o tipo de dados também, certo? Então, o tipo de dados está correto, né? Nós vamos precisar aqui do Unit Price e do Transaction Quantity. Os dois estão aqui como inteiro e float, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a primeira coluna de revenue, que eu não tenho aqui, que seria a receita. Vai ser as unidades vendidas, o preço do unitário, né? Vezes a quantidade vendida. Então, aqui eu tenho já a minha revenue, certo? Então, a minha revenue estaria aqui. Então, para cada produto, né? Beleza. Por exemplo, aqui ó, eu vendi uma quantidade desse aqui por 3 dólares, então a receita para esse produto, essa ordem aqui foi 3 dólares, né? E assim eu tenho para todos. Então, como é que eu produzo aquela visão? Primeira coisa, eu vou precisar dar um group by. Então, eu chamei meus dados de sales. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um sales.groupby. E aí, eu quero agrupar pela categoria do produto. Então, pelo product category. Aqui eu quero que ele não fique como um índice. Então, as index igual a false. Eu quero que retorne como uma linha mesmo da coluna. E aí eu quero agrupar a revenue, ou receita, pela soma, né? Então, pela soma. Então, eu vou só compilar aqui para ver se ele está retornando normal. Só que agora é interessante eu ordenar isso. Então, sort values pela receita. Revenue de ordem decrescente, então ascending igual a false. Então agora eu tenho as categorias aqui ordenadas pelo faturamento total de cada categoria, pela receita, né? Então eu posso salvar isso em frac table. Então, posso salvar isso dentro de um data frame. E agora eu começo a calcular as colunas, né? Então, relative frequency. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser a própria frequência da tabela, frac table. Eu vou dividir a revenue pelo frac table pelo total da receita. E eu vou verificar como é que está essa saída. Beleza? Então aqui eu criei a frequência relativa, né?
Então, eu posso só multiplicar por 100 aqui, para deixar já em porcentagem. Beleza? E agora, eu vou calcular a frequência acumulada. Então, accumulated frequency. Então, vai ser frac table. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a frequência relativa e vou fazer uma soma cumulativa, utilizando o método CumSum. E vou verificar como é que está. Então, aqui, ele acabou somando, então, né? Então, eu tenho primeiro 41%, mais esses 28 vai dar os 71 e assim por diante. E aí, para facilitar, o que eu posso fazer? Eu posso dar um style.background gradient no subset, que é o accumulated frequency. E aí eu posso verificar a saída. Então tá aqui a mesma tabela, né, que a gente obteve com o Pandas. Então aqui a gente consegue obter a mesma saída. Posso fazer isso para outras categorias também. Então eu posso simplesmente fazer aqui, ó, copiar. Eu quero verificar qual a store location teve mais ordens, né? Então vamos olhar aqui, store location, e aqui vai ser o transaction ID. Aqui eu vou ordenar pela contagem, certo? E vou verificar agora a mesma coisa. Então eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Ou seja, 68% das receitas vieram de Lower Manhattan e de Astoria. Então seria um exemplo. Para deixar mais claro aqui com outro dataset, eu posso simplesmente carregar esse dataset aqui, ó, de clientes segmentados. Então, customers vai ser pd.readCSV. Nós já vamos verificar como é que vai ficar aqui, né? Então, aqui eu tenho algumas características, né, para alguns clientes. Então, é uma base de dados clusterizada, onde eu clusterizei, porque uma clusterização para segmentar esses clientes e criar personas para eles. E aqui vamos pensar que nós queremos ver, deixa eu ver o que nós temos aqui, para essa coluna de Answered Campaigns, aqui, o número de campanhas aceitas, né? Ou até a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer com esse aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Track table vai ser o que? Customers group by, aqui eu quero answered campaigns, quanto de campanhas foram respondidas, né? Eu quero as index igual a false. E aqui eu posso pegar simplesmente pelo income aqui, quem sabe? Vamos ver. Income. Quero realizar uma contagem. Certo? Vamos verificar como é que ficou. Então aqui eu já tenho, ó, a quantidade de campanhas, né? Então eu tenho quantos responderam a uma campanha, quantos responderam a 2, 3 e a 4 campanhas, né? E aí agora eu posso calcular as mesmas frequências, né? Então, frac vai ser igual ao quê? Vai ser frac table, vai ser a contagem ali de income. Eu vou até renomear esse income para dizer que aqui eu tenho uma contagem de clientes. Columns vai ser igual a income. Eu quero trocar para customers. E aqui vai ser customers dividido pela soma da contagem de clientes, certo? Vou fazer a mesma coisa para a frequência acumulada. Então, a cum frequency vai ser o quê? Vai ser a relativa frequency, só que a soma acumulada. Então,
E aí eu posso printar aqui. Então eu vou ter a mesma coisa. Aqui eu só posso multiplicar por porcentagem. Aqui também. Aqui não precisa. Beleza. E aí eu posso dar um style.background gradient subset frac. Subset funcionou esse. Então aqui eu tenho a mesma ideia, né? Então eu posso fazer isso também com a idade, né? Se eu quiser. Então ali eu já consigo ver que 83% da base ali já não respondeu a campanha. E apenas o restante ali respondeu a uma mais campanha. Então eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. 100 menos 84. Então eu tenho que 16% da base respondeu uma ou mais campanhas. Então, por exemplo. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui para a idade, né? Vamos pegar aqui a idade. Eu vou também contar pelo income. E ele vai gerar a mesma coisa para mim, ó. Só que agora eu tenho por idades. Aqui nas idades eu vou ter bastante categorias, né? Então talvez não seja tão interessante. Mas agora aqui pelo Education Level também pode ser interessante. Então, deixa eu só codificar aqui, ó. Nesse caso aqui o 0 quer dizer ensino básico. 1 quer dizer ensino superior. Graduação, né? Graduação. E o 2 é pós-graduação. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho ali? Eu tenho que 58% da base tem até graduação e o restante ali tem menos, né? Menos que a graduação. Eu poderia também fazer isso para a quantidade de filhos, né? Então, aqui eu tenho uma coluna também que chama Children, que conta o quanto eu tenho de filhos, né? Então, eu poderia trocar aqui, ó, e gerar a mesma coisa, ó. Então, eu consigo ver que 72% da base tem até um filho e vamos fazer aqui 100 menos 73. Cerca de 27 tem no mínimo um filho. Então, cerca de 27% da base tem no mínimo um filho, um ou mais filhos, né? Então, seria alguns exemplos de como utilizar essa tabela de frequências e produzir elas com pandas. É isso, então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e fica à vontade também para sugerir novos conteúdos, novas ideias de conteúdo relacionado a dados e também relacionado à LeiTech.